Belo Horizonte é uma cidade que foi fundada em 1897 e possui atualmente uma população de 2.502.557 habitantes, segundo dados do IBGE. Belo Horizonte possui 10 municípios limítrofes que correspondem à sua região metropolitana. BH, como é carinhosamente conhecida, possui lindas paisagens, vários parques, complexos arquitetônicos, praças e várias opções de lazer. Na área do esporte, existem várias academias da cidade e quadras espalhadas por toda a cidade. Belo Horizonte também é conhecida pelos seus inúmeros bares e restaurantes. Minas Gerais foi o primeiro estado brasileiro a receber crianças com 6 anos de idade em suas instituições públicas de ensino. O estado vem se destacando aos demais estados, conseguindo a melhor colocação no ensino básico do país. A estrutura das escolas mineiras também tem tido uma grande importância e diferencial no cenário brasileiro, pois aqui várias UMEIs foram construídas, várias escolas passaram ou vêm passando por algum tipo de reforma e o investimento do governo tem sido fundamental para que o Estado se torne um Estado referência para o Brasil, mas muito ainda a ser feito, pois várias escolas estão deterioradas pela ação do tempo ou por falta de reforma. Alguns prédios escolares do estado e da capital mineira estão totalmente ou parcialmente sem condições de terem aula. Várias carteiras estão danificadas e muitos alunos sentam-se no chão ou dividem carteira com outros alunos. Até a merenda falta em milhares de instituições de ensino pelo estado. Material didático é quase inexistente e em muitas bibliotecas quase não existe materiais. Os servidores regularmente fazem greves por busca de melhores salários e condições de trabalho adequadas. Se coisas úteis para o aprendizado básico faltam nas escolas, imagine para um professor de educação física. Na maioria das escolas, faltam materiais para que o professor consiga trabalhar pelo menos uma ou todas as diretrizes contidas nos programas da disciplina de educação física. Isso, muitas das vezes, implica em uma cultura rola-bola, onde o professor não possui recursos para inovar e, quando tenta ou consegue inovar, existe uma dificuldade dos alunos em aceitar o novo, pois acostumaram-se com essa cultura. Oi pessoal, meu nome é Nayara, sou professora de Educação Física e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da minha experiência na Educação Física escolar e os desafios que eu vivenciei, tá bom? Assim que eu formei em 2013, eu, graças a Deus, consegui um emprego na escola para assumir as turmas, né, já formada, e tive algumas situações e alguns desafios realmente que eu vou deixar de experiência para vocês e contribuir para o trabalho. Uma delas é que o que você aprende na faculdade realmente te dá só uma base para quando você vai exercer sozinho. Eu cumpri todos os meus estágios, toda a carga horária, todos os projetos, tudo que precisou de fazer eu fiz. Mas quando eu cheguei na prática, eu vi que muita coisa era diferente. Eu trabalhei numa rede privada e isso pode ser um ponto positivo ou um ponto negativo, depende do olhar de cada um. Fato é que eu tinha turmas muito cheias, o segmento que eu peguei era a turma de primeiro ao sexto ano, e no primeiro momento no colégio eu precisava deslocar com os alunos fora, porque a quadra estava passando por uma reforma, e eu dava as aulas num estacionamento. O estacionamento era asfalto, então qualquer atividade, mais simples que fosse, que os alunos muitas vezes tinham que sentar no chão, ou por algum motivo escorregava, caía, eles se machucavam e eu tive muitas reclamações disso. Outra coisa que eu tinha sempre que fazer era carregar material. Depois que a quadra ficou pronta, ela era no terceiro andar do prédio e não tinha elevador, eu tinha que subir com muito material, escada, sozinha. Isso também gerava um desgaste. A estrutura da quadra não ficou adequada, a altura da tabela de basquete não permitia o arremesso, não tinha o espaço adequado para colocar a rede de vôlei. Então eu fiquei muito limitada nas atividades, até porque
quando você vai oferecer uma atividade e a cultura do colégio é outra, no caso, futebol, você encontra uma resistência por parte dos alunos muito grande. Então, toda vez que eu ia oferecer uma atividade nova, eu tinha que rebolar, eu tinha que prometer mundos e fundos e dar a caixa de bis e realmente ter esse jogo de cintura para fazer os alunos participarem, e mesmo assim não eram todos que participavam. Eu tinha um aluno que tinha necessidade especial na minha sala e eu não tinha ninguém para me acompanhar. Então, muitas vezes esse aluno não fazia aula e sumia, principalmente quando a aula era nesse estacionamento, ele ia caminhando perto dos carros e eu com mais 30 alunos olhando e ainda tinha que dar conta dele. Então, esses foram alguns dos desafios que realmente eu encontrei. Isso é uma experiência maravilhosa. Acho que você aprende muito como pessoa, as crianças são maravilhosas, eles realmente têm algo a te ensinar e eles recebem muito bem os professores de educação física, mas de fato a gente precisa se unir para a gente ter os nossos direitos e apoio da direção, para a gente não ser simplesmente um horário vago para os professores titulares, para a gente não ser simplesmente babá de criança enquanto está na escola. E lutar contra essa cultura do rola-bola, na verdade o que eu mais sofri foi isso, porque como eles não recebiam outras atividades, eu constantemente tinha que dar uma atividade e futebol no final, porque senão eles não faziam. Então a gente tem que tentar colocar na cabeça dos alunos que a cultura corporal de movimento ela existe, mas que é necessário você fazer outros tipos de atividades para que o seu padrão motor se desenvolva, principalmente crianças precisam desse desenvolvimento, que não é somente chutar a bola e queimada para as meninas, não, que existem uma gama de atividades que podem ser realizadas com baixo custo para a escola, de forma interessante, que vai contribuir, eles vão gostar. No primeiro momento eles têm que aceitar e receber, mas isso tem que ser um trabalho feito pelo colégio, porque só o professor ele não vai conseguir desenvolver isso sozinho, ele precisa realmente de uma equipe. E mais uma vez eu falo, a gente precisa de lutar com isso, a gente precisa de unir forças da nossa classe e dos professores em geral, porque nós somos, na maioria das vezes, mal vistos. Nós somos aqueles que não participam dos conselhos de classe, que não lançam as notas na data correta, que não respondem a relatório, que não respondem e-mail. Muitas vezes isso é culpa nossa mesmo. Então, mais uma coisa que a gente precisa melhorar, tá, turma? Falei rapidinho, espero que tenha contribuído para o trabalho de vocês. Um abraço, até mais! Meu nome é Maria Clara, eu tenho 16 anos, eu estudo na FUNEC Industrial. Aula de Educação Física na minha escola, o professor ele deixa a aula livre. A gente escolhe o que a gente quer praticar, ping-pong, vôlei, futebol, e não está sendo obrigatório usar uniforme. E eu acho que é importante se a gente soubesse, assim, as regras dos jogos, e a gente não sabe. Ele não explica, ele não passou. Mas eu acho importante também que a gente pratique os esportes, né? É importante para nossa saúde e por conhecimento. Júlia, eu tenho 10 anos, eu estudo no Colégio Crescer. Eu acho educação física importante na minha escola, porque a gente precisa se exercitar e eu também acho muito divertido. A gente brinca muito de brincadeiras em equipes e às vezes a gente brinca com brincadeiras em dupla também. E eu acho muito divertido.